Dandavat. Dandavat, Dandavat Pranams. Janmashtami. Wonderful day, very special one of the most special days of the year, and even more special now that we are in the presence of yourselves. Dandavat Pranams, so good to see you. I am also here. I'm beside the big Arya Shila screen. Bhaktiranjan Madhusudan Maharaj Ki Jai. Please be quiet. You are on a big screen and you're also on a loud speaker. And so others may join us. And it is Krishna Janmastami here, it's Krishna Janmastami there. And the who you see on the big screen, the big camera, they are going to share lots of things with you. I'm going to be the MC and point them out. So That's wonderful, Maharaj. Então, o Maharaj está primeiro lembrando, né, para quem por acaso não está se lembrando agora, que hoje é um dia muito especial. Hoje é Janmastami, o aparecimento de nada mais, nada menos que Shri Krishna, ele mesmo. E o Maharaj tem vários convidados especiais, eles estão com uma câmera ali, com uma tela grandona, com alto-falantes profissionais, e vários devotos ali vão compartilhar com a gente hoje nesse dia especial. O Maharaj falou que ele vai ser o MC, ele vai ser o mestre de bad cerimônia. connect. Okay. I hope our connection is all right. I saw we had a bad connection. Now we've changed it. All right, dear devotees, let us begin as we do and as we should do with Vandanam. So our mini Vandanam, everybody here will say, and you just need to keep the microphones off, but please do join us on the Vandanam. Então a gente vai começar como sempre. Yeah. Yes, please say in Italian. Oh, in Portuguese. In Italian would be impossible for me now, Maharaj, but I'll try in Portuguese. Okay, grazie. Então, a gente Prego. vai começar como a gente geralmente começa, fazendo mini Vandana. Todo mundo, como sempre, né, com os microfones desligados, por favor, e tentando acompanhar. Pelo menos quem já sabe acompanha, quem não sabe olha no livro e vamos lá. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sarvetam Savadutam Parijana Sahitan Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanvitam Cha Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshuranmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Mahavaranyaya Krishna Prema Prarayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gora Tuje Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. All right. And a big welcome to all the devotees. And we've got lots and lots of devotees here with us. And Gora Natarashu looking so smart. My goodness. Very happy to see you. And you with your spectacles. You look like a university professor. So, all right. Maharaj falou que a gente tem muitos devotos se juntando aqui, tem muitos devotos que vão participar hoje do encontro, e ele ficou admirado de ver o Gora Nataraj com esse visual tão inteligente, tão intelectual, parecendo um professor universitário. Tá bonito. And let us also welcome home Ananda Leela Devi Rasi. She's come back home to Lakshman Prabhu, who wasn't able to come, but they've just been here in Vila Govinda Ashram until a few hours ago. E So, boas-vindas especiais
ao Brasil, né, para Nanda Lila, que chegou agora há pouco aí, ainda está no jet lag, estava na Vila Govinda até há algumas horas atrás. E o Lakshman Prabhu ali se juntando também a nós, Dandavat. No, Ananda Leela, she has no jet lag. When she was here, we also explained that word no longer exists in the Vaishnava dictionary. O Maharaj falou também que a Ananda Lila não tem um jet lag, que ele estava explicando para ela, enquanto ela estava lá, que essa palavra não existe mais no dicionário Vaishnava. And very happy to see so many of you there in Brazil. I mean, really, many of our family in Brazil, one by one, looking through. Yes, happily, Leela Shakti, drive, watch the road while you drive, please. But to all of you, and also to the several devotees not in Brazil from around the world who are joining us. So super to see you all. E o Maharaj também fica feliz de ver todo mundo chegando no encontro, né? Essa família do Brasil. Ele viu vários devotos já, falou para Lila Shakti tomar cuidado aí, que parece que ela está dirigindo, dirigir com cuidado. E vários outros devotos também de outras partes do mundo se juntando ao nosso encontro aqui. Including Aparajita Devirasi from Thailand, second Thai devotee of our match. Então, também incluindo aqui a Paradita Devidasi, que está na Tailândia e é a segunda devota da Tailândia do Shri Chaitanya Sarasvati Mata. And a very good representative of all of the Thai people that if we have one grain, test one grain of rice, we can tell how are all the other grains of rice. So she's a very good grain of rice in Thailand. E a Paradita Devidasi é um ótimo exemplo de devota. Se a gente fosse testar os devotos da Tailândia, como se a gente fosse testar um grão de arroz para dizer se o arroz todo está bom, então ela seria um grão de arroz perfeito para dar esse exemplo para os devotos da Tailândia e do mundo todo. But this is the Brazilian Zoom, and here we have not just one grain of rice, we have 1 kilo, one sack of rice. To prove the quality of the Brazilian hearts. Mas esse é o Zoom do Brasil hoje, então a gente não tem apenas um grão de arroz, a gente tem 1 quilo, a gente tem um saco de arroz aqui para mostrar que os devotos estão fazendo o que tem que ser feito. All right. So now I'm going to pass the camera over to the gathered Vaishnavas because it's not only me this week, and they've all got something in their pockets, everyone. The condition is you come to the Zoom with a contribution. O Maharaj vai passar a câmera para os devotos que estão reunidos ali. Hoje não é só ele que está aqui no Zoom, e todos os devotos têm alguma coisa no bolso para compartilhar com a gente. Essa é a condição de participar do Zoom, ter alguma coisa ali para compartilhar. All right, and Kumkum Devi Dasi, she's eager and ready to share with you something very good because it's about Krishna, I believe. E a Kumkum Devidasi está ansiosa para compartilhar algo com a gente aqui, e o Maharaj acha que é algo sobre Krishna, então é algo muito bom. So Kumkum, over to you. My Dandavat to all the Vaishnavas present, such an auspicious day. So the first thing that I think of is our great debt to Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Prabhupada, without whom none of us would know anything about how to have such high discussions that are not only beautiful and relishable, but are actually complete truth. So before I translate, I just have to say it's a huge privilege to have you here with us. My most humble obeisances. I don't even know how to say it in proper English, but I'm very thankful to hear from you and to be able to translate you somehow. I hope I can do it properly. Thank you very much for being here. Então, pessoal, a Kumkum Devidasi, ela começou oferecendo as reverências para todos
E ela lembrou, né, que uma coisa muito importante a gente fazer no dia de hoje é ter essa lembrança de Srila Swami Maharaj Prabhupada. E se não fosse ele, a misericórdia dele, nós não teríamos nenhuma conexão com a consciência de Krishna e com tudo isso que a gente ouve, com toda essa maravilha que a gente aprende, tudo isso que é tão lindo e que é tão verdadeiro. Então, nossas honras para Srila Swami Maharaj Prabhupada no dia de hoje também. It will be our joy tomorrow also to observe his divine appearance. And he introduced us to Krishna. One of the very first things we heard about the personality of Krishna is recorded in the book, Krishna. And as everyone knows, this was funded by the famous celebrity, George Harrison, and he gave so much honor to him and appreciation for bringing this book to us. Translation. Então, ela está lembrando, né, que amanhã, olhem só, né, amanhã é o dia do aparecimento de Swami Maharaj Prabhupada. E Swami Maharaj Prabhupada, ele introduziu esse assunto, ele começou a falar sobre esse assunto num livro que se chama simplesmente Krishna, ou Livro de Krishna, o Krishna Book. E esse livro, ele foi financiado na época por uma grande celebridade, que era o George Harrison, guitarrista dos Beatles. E Swami Maharaj Prabhupada sempre honrou muito o George Harrison, né, por ele ter, ajudado tanto e financiado, por exemplo, a impressão, a publicação desses livros. As Srila Prabhupada explains in the introduction to this book, the pastimes of the Lord are generally heard and relished by liberated souls. Those who are conditioned souls are interested in reading stories of the material activities of some common man. Então, ele começa esse livro dando uma introdução e falando assim que essas histórias, esses passatempos sobre a suprema personalidade de Deus, eles vão ser apreciados e as pessoas que terão vontade de ouvir isso são pessoas espiritualistas, né, que estão no caminho da liberação. Ao contrário das pessoas materialistas que preferem ficar ouvindo historinhas sobre homens comuns. Although similar narrations describing the transcendental activities of the Lord are found in Srimad Bhagavatam and other Puranas, the conditioned souls still prefer to study ordinary narrations. Ainda que essas histórias maravilhosas sejam reveladas em escrituras como o Srimad Bhagavatam, por exemplo, as pessoas que são condicionadas, as almas condicionadas, elas vão continuar preferindo ouvir histórias do mundo, material. They are not so interested in studying the narrations of the pastimes of the Lord, Krishna. Elas não desenvolverão esse interesse de ouvir as descrições dos passatempos do Nosso Senhor, Krishna. And yet the descriptions of the pastimes of Lord Krishna are so attractive that they are relishable for all classes of men. Mas ainda assim, os passatempos de Krishna são tão maravilhosos que eles podem ser aproveitados por quaisquer classes de pessoas. There are three classes of men in this world. One class consists of liberated souls, another consists of those who are trying to be liberated, and the third consists of materialistic men. Existem três classes de homens nesse mundo: as almas liberadas, aqueles que estão buscando por algum tipo de liberação e aqueles que estão completamente apegados no doentio mundo material. Whether one is liberated or is trying to be liberated or is even grossly materialistic, the pastimes of Lord Krishna are worth studying. E tanto para aqueles que são almas liberadas, quanto aqueles que estão buscando a liberação, e até aqueles materialistas grosseiros,
terão grandes benefícios e sempre serão beneficiados, na verdade, pela leitura e pelo ouvir os passatempos do Senhor Krishna. And so we are blessed to be here and on this path. Então, nós somos abençoados por estarmos aqui e nesse caminho. Thank you. This is the same planet as Brazil is on, by the way. Esse é o mesmo planeta onde está o Brasil, o Maharaj complementou ali. And a reminder of that is here in the morning, as we did in Brazil, we get up early and we're chanting outside, seeing the night sky change into the day sky, and constantly reminded of Alex, who showed us in Campos do Jordão or through that big telescope what amazing things are in the universe and how tiny we are. E uma prova disso, né, de que nós estamos no mesmo planeta, é que hoje eles fizeram logo cedo algo parecido com o que a gente fez aqui também no Brasil, né? Eles foram ali fora e foram cantar e observar o dia surgindo. Então as estrelas ainda estavam no céu, estava tudo muito escuro, e o Maharaj se lembrou do dia lá em Campos do Jordão, quando o Alex levou aquele telescópio enorme e mostrou várias estrelas, várias galáxias e fez a gente lembrar um pouco, né, de quão pequenos nós somos. But still, we all think that I am the center of the universe. The universe should revolve around me. Oh dear. Mas ainda assim nós pensamos, eu sou o centro do universo, eu sou o mais importante, todo o universo deveria girar em torno de mim. Oh dear. Yes. An important part. Anyhow, we do learn that Krishna is at the center, and hence the topics about Krishna are there to wake us up, to put Krishna at the center of our thoughts instead of ourselves. Mas ainda assim, né, nós temos esse privilégio de ter acesso a esses passatempos que nos lembram que Krishna está no centro de tudo e que nós deveríamos sempre colocá-lo nessa posição. Isso vai ser benéfico para todos nós. And those Krishna books, they are a great gem and treasure. And I think today you will be reading also, most of you can read from there the Portuguese translation. E hoje também é um dia muito especial para a gente ler esses Krishna Books, esses livros de Krishna, né? Muitas pessoas aqui devem ter isso traduzido em português, isso é fácil encontrar também. E hoje é um dia muito legal para ler algumas das histórias contadas ali. And today, on this day each year, Srila Gurudev would have the devotees read about Sri Gauranga Mahaprabhu's advent also. E hoje é um dia em que Shila Gurudeva faria os devotos lerem também sobre o aparecimento e os passatempos de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Because Gauranga is Krishna himself, and he's come to distribute himself. Porque Shri Gauranga Mahaprabhu é Krishna mesmo, e ele veio aqui para distribuir a si mesmo. And this age, actually, we need to be Gauranga conscious very much. E essa é uma era em que nós devemos ser conscientes de Gauranga, muito mesmo. So let us hear some more from the assembled devotees, as Gurudev would say, the correct pronunciation. Well, the other English pronunciation you find in the dictionary is assembled, but Gurudev would say assembled devotees. So we'll hear some more from our assembled devotees here. And I believe Paramananda Prabhu. Huh? Sevarupa Devidasi. From South Africa, she's here, not on Zoom, she's here in person. And she will say a few words. Então, o Maharaj falou que agora a gente vai ouvir mais um pouco ali sobre os devotos reunidos. Ele também brincou, né, com essa pronúncia dessa palavra reunidos. Ele deu a pronúncia que Shila Govinda Maharaj costumava usar e que carinhosamente é sempre lembrada pelos devotos, né? Assembled. E ele lembrou que no inglês, né, britânico ou americano, qualquer um, assembled, mas na pronúncia de Govinda Maharaj, na doce pronúncia de Govinda Maharaj, assembled.
E aí, então, a gente vai ouvir da Sevarupa Devidasi, da África do Sul, que hoje está presente ali, não está só via Zoom, está mesmo ali na Itália, e que sempre participa, né? Já é praticamente uma devota do Brasil. Jaya. Jai. Dandavat pranams to all the devotees um, and Gurudev. So my obeisances, I'm so happy to finally make it to the Zoom because I know on Saturdays I miss quite a few of them. Então, ela, And primeiro ela oferece, né, as reverências a todo mundo, em especial a Srila Madhusudana Maharaja, a quem ela se refere como Gurudeva, e ela está feliz de poder participar do Zoom porque ela perdeu vários encontros ultimamente. And this festival here at Leela Govinda, I've got to finally meet Ananda Leela Didi, which was very heartwarming. It's like we've always known each other, but have just been seeing each other through a screen. And this time we actually got to embrace each other and do service together, and so grateful. E ela está muito feliz porque nesse festival lá na Itália ela teve a possibilidade de finalmente encontrar pessoalmente a Nanda Lila Devidasi, que ela já conhece há um tempão pelo Zoom, né? A impressão que dá é que a gente já, todo mundo é conhecido e próximo assim, mas que essa possibilidade, né, de se abraçar mesmo e ficar perto é sempre muito melhor. And I must say that Leela Moy Prabhu, to also see him again after a few 2 years. And I think everyone is so happy, proud. So he's such an inspiration to, I think, myself. That he is with his service and his attitude and his devotion. So so happy to be in his association. E ela também está muito feliz de ter reencontrado Lila Moy Prabhu, que ela não via há praticamente 2 anos, a não ser pelo Zoom, e que ele é uma grande inspiração para ela e para outras pessoas, né? Com a forma como ele serve, o humor dele, a devoção, ele é um devoto muito querido. And yes, this is Happy Janmashtami. I didn't even say that to all the devotees. And that Brazil is such, all the devotees in Brazil are, I think, an inspiration to me and quite a lot of devotees, just in your dedication, your service, and your devotional attitude and humbleness. And yes, so just jai to all the devotees in Brazil. Então ela acha que esse é um Jamastami muito feliz, especialmente feliz, e ela não diz isso para todos os devotos, mas esses devotos do Brasil que ela tem tido contato são ótimos, são grandes exemplos, e ela fica muito feliz de ver isso a inspira muito, de ver essa atitude humilde e essa entrega ao caminho devocional desses devotos. And I joined the Zoom to hear from the Brazilian devotees. So yes, I'll hand over to anybody else that would like to take the mic. Hare Krishna and Jai Gurudev. Hare Krishna, Jai Gurudeva. Ela falou que ela se juntou ao Zoom para ouvir dos devotos do Brasil e que ela passa o microfone para quem quiser falar alguma coisa. Wonderful. But tip it on. Well, we do have two ladies who are sitting right in front, wearing very nice purple saris, and their saris are full of pockets filled with all the treasures they have prepared. So I'm passing the microphone to both of them. Então, o Paramananda Prabhu, ele falou que tem duas devotas com saris roxos muito bonitos e com um bolso cheio de coisas para compartilhar, então ele vai passar o microfone para elas. Tip it close to your mouth. Yeah. Dandavats, dear Brazilian family and dear worldwide family. Happy Janmashtami to you. And yes, I will sign under each word about you, like how inspiring you are.
and was also very inspiring to hear recently from Ananda Leela, to meet her again, to hear every word and to be again in her association, but also to hear about Shripat Vilas Tapasya Maharaj. But so Yes, Shripat Bhakti Vilas Tapasvi Maharaj. Yes. Então, ela está dizendo, né, primeiro oferecendo as reverências aos devotos do Brasil e do mundo todo que estão reunidos aqui hoje, e dizendo que foi muito legal encontrar com a Ananda Lila também, que elas conversaram, e a Ananda Lila contou várias coisas, né, sobre o Brasil e tudo muito inspirador, e ela ficou muito feliz também de ouvir as histórias sobre Shripad Bhaktivilasa Tapasi Maharaj, que a gente conhece muito mais aqui no Brasil como Bhuvana Mohan Prabhu, nosso eh, tio querido, espiritual e bem-querente sempre, que a gente que conheceu pessoalmente sempre vai lembrar com saudades. So I heard about his book called Som, and now I'm inspired to have this book, and from that book start learning Portuguese, which I need to do in Portugal. Então ela disse que ela está muito inspirada a pegar um livro que o Bhuvana Mohan Prabhu que editou, que é um livro chamado Som, é um livrinho pequenininho, muito legal, e que esse vai ser um caminho para ela começar a aprender português, que é uma coisa que vai ser necessário para ela viver em Portugal. Because as same as I just joke about full pockets of what to share, it's always lie, like I just pretend, but like to do that and to commit to something in front of others who I respect, it's like something which push me to move on, which not always work, but I try. Então ela está dizendo, né, que é importante que ela tenha alguma coisa no bolso, que mesmo ela brincando e falando que ela sempre está tentando enganar e o bolso está sempre vazio, mas que é muito importante ela fazer isso, né, tentar se encher dessas informações, porque dessa forma ela pode conversar com outras pessoas e inspirar outras pessoas. Ela não acha que ela tem qualificação para fazer isso, mas ela vai tentar. And the reason why I want to know this language also to be able one day to speak with all of you in the language you speak. E outra razão pela qual ela quer aprender português é que um dia ela quer conseguir conversar com todos nós na língua em que nós falamos. And also was very inspiring, not inspiring, always amazing to hear Harikatha of Paramananda Prabhu. E também é sempre muito inspirador, mas não só inspirador, mas é sempre muito incrível ouvir o Harikata do Paramananda Prabhu. And from this morning program, I will remember how he said that this material plane and planet Earth itself created just for Krishna to have a place for his leelas. E uma coisa que ele falou hoje de manhã e que ela guardou é que esse plano material, não só esse plano material, mas esse planeta mesmo, o planeta Terra, ele tem essa função, ele foi criado para que Krishna pudesse nele manifestar seus próprios passatempos. Sometimes we hear something a lot of times and years, and it comes and disappears with our Kali Yuga mind and memory, can't keep it. But if I will just somehow by mercy remember at least this sentence every day, I believe will be very beneficial. Então ela disse, né, que é comum a gente ouvir coisas e aí esquecer, e essa mente em Kali Yuga ouve, esquece, mas se ela conseguir pelo menos lembrar disso todos os dias, que esse planeta ele foi criado para Krishna manifestar seus passatempos, então ela terá sido bem-sucedida. Because from its last sentence, that because from raised in Christianity where nothing was explained properly and always was like something is missing, then some part of my life I wasn't believing in God at all. But then I again was like looking on this creation around as a nature and beauty of
all around variety, I was like, it can't be created, just not created, but by someone. And that's, if to think about this beauty and remember also that it's just reflection of what is about, it's like still every day amuse me. E como ela foi criada, né, no cristianismo, como muitas pessoas, né, aqui também, e ela sempre encontrava muitas perguntas sem resposta, muitas coisas que não ficavam muito claras, mas ela sempre acreditava em Deus e pensava, né, olha só essa beleza toda à nossa volta, como as coisas são, isso tem que ter sido criado, né, por alguém, por alguma personalidade, e então agora ela consegue ter essa compreensão de que essa beleza toda é apenas um reflexo distorcido daquele plano, do plano transcendental. E isso é algo que é suficiente para nos manter maravilhados para sempre. So I pray for all of us to come back home to our sweet creator who waits for us, and like that we will just be surrounded with beauty without this taste of suffering which here is everywhere. E Yeah. ela ora para que todos nós consigamos voltar para nossa casa, para o nosso maravilhoso Criador, nossa origem, e que a gente possa viver nesse plano onde existe toda a maravilha que a gente vê aqui, mas nenhum sofrimento, nenhuma dificuldade, e que esse seja o nosso destino. Jai, thank you very much. Beautiful. And now Harimati Devi Dasi, who's got many pockets, also said, yes, I've got things, my pockets full for sharing. So Harimati from Ukraine, she's come all the way from Ukraine for this festival, for these festival days, and happily hearing from her. Dandavat Subhai. Agora a gente vai ouvir, né, de acordo com o nosso MC, Srila Madhusudan Maharaj, a gente vai ouvir agora Harimati Devidasi, que veio lá da Ucrânia, fez uma viagem longa, participou aqui na semana passada e agora ela também tem algo para compartilhar de um dos muitos bolsos que ela tem. Happy to see you. This is my second Zoom with Brazilian devotees, and I recognize now familiar faces and magical that Ananda Lila was just here, and now I can see her on the screen, and so many other wonderful devotees. So it's a huge pleasure to be with you today as well. Então, ela já participou aqui, como eu falei, na semana passada, e ela já reconheceu vários rostos olhando agora, né, para as telinhas ali. Ela está muito feliz de estar aqui de novo, citando que ela teve essa possibilidade, né, de encontrar pessoalmente com a Ananda Lila, que foi muito legal. And as I can see, Maharaj is sharing another part of the screen, not only Brazilian devotees, but also devotees from many other countries. So, well, glad to see you, and just wanted to continue Nadia Sundari's sentence about like we are all coming back to Krishna and being surrounded by his charm and beauty. And also, I was just thinking that Krishna is where devotees are and where devotees speak about him. Então, ela também olhou na outra tela, que tem vários devotos de outras partes do mundo também, né? O mundo inteiro reunido aqui. E ela quer continuar também falando um pouco sobre o que a Nadia Sundari Devidasi acabou de falar, sobre essa ideia, né, de que a gente consegue ver nesse plano toda essa beleza e esse reflexo do que é o plano transcendental, essa beleza, né, que emana de Krishna, mas que no plano transcendental isso existe sem nenhuma interferência, sem nenhum sofrimento. We started this wonderful morning today, and Paramananda was telling some stories about the Leela of appearance day of Krishna. And on this day of Janmashtami, it's a fasting day all day, and we might think it's some kind of suffering in the beginning, but then I like some years being
Krishna consciousness, I realized that Krishna organized everything so we don't cook for him every day, but we listen to his stories and speak about him all day long. Então, hoje ela estava ouvindo também no Paramananda Prabhu, logo de manhã, a respeito, né, desse aparecimento de Krishna, desse dia especial de Amastami. E a gente sabe, né, que hoje é um dia onde a gente deve jejuar, fazer um jejum completo. E isso às vezes parece um sacrifício, parece muito difícil, mas com o passar dos anos participando, né, da consciência de Krishna, ela percebeu essa natureza diferente desse dia também, onde Krishna arranja todas as coisas e também, ao invés de ficar cozinhando para ele o dia inteiro, ou cozinhando para ele, ou mesmo cozinhando para ele o dia inteiro, a gente também fica ouvindo sobre ele o dia inteiro. So it's very favorable to be in association, listening to all these glorifications and getting some jewels from very like our dear senior devotees, and I'm feeling so blessed. Então é um privilégio muito grande e algo muito apropriado que você consiga, né, passar o dia em boa associação e que você esteja, né, cercada de devotos ali e lendo e ouvindo e fazendo coisas que envolvam isso. E ela está se sentindo extremamente privilegiada pela associação que ela tem ali hoje. And it feels like since early morning I'm telling everyone like Merry Christmas today. Because Então ela está muito feliz, né? E ela fala para todo mundo Merry Krishna, porque geralmente em inglês a gente fala Merry Christmas no Natal, né? Então, no Jamastami ela está falando Merry Krishna, Feliz Krishna. And it seems like everyone today we are carrying not sacks of presents, but sacks of different like blessings, nice words to share to each other. Someone might get and give you some service for you to get involved. So like this is the mood of the day for me today. Então, o humor do dia, né, para ela, que é muito apropriado mesmo, é assim, ao invés de ficar carregando um saco de presentes, a gente carrega um saco de presentes reais, né, de compartilhar histórias sobre Krishna, impressões sobre Krishna, realizações sobre isso. Esses são os presentes que a gente tenta compartilhar e que com certeza a gente recebe também. So feeling blessed and given word to also some senior devotees to share the wonderful things we already heard today. So I think you would be also happy to hear some more words about like Krishna himself from our dear Ramananda. Very much, and wonderful idea about this sack of presents, the real presents. Thank you very much. Very beautiful. And just, can you just tell us what Michelle has written in the chat box, because it's in Portuguese? Oh, okay. She's asking Then- about fasting, and she's asking if we have to refrain from drinking water as well. Okay, and Nadia Sundari here, she translated it. So she's getting her Portuguese. Oh, that's good. Yeah, pretty good. Well, I'll just answer it quickly. There are different standards of following a fast day. Então, o Maharaj, para responder essa pergunta, ele começou dizendo, primeiro, que a Nadia Sundari já tinha traduzido ali, então o português dela está indo muito bem, mas ele começou dizendo que existem diferentes níveis para se observar o jejum, tem diferentes patamares. And we are the family of Srila Gurudev and Srila Guru Maharaj, Srila Govinda Maharaj and Srila Sridhar Maharaj, and Srila Prabhupada, of course. E nós somos da família de Srila Gurudeva, Srila Guru Maharaj. Então, Srila Govinda Maharaj, Srila Sridhar Maharaj e, é claro, Swami Maharaj Prabhupada. And so we follow the standard that they have given for observing the fast days. Então, a gente procura seguir o padrão que eles nos deram para os dias de jejum. And in Navadip Sri Chaitanya Saraswat Math, then the arrangement was devotees will serve as much as possible, and at lunchtime, there is no lunch, nothing solid. But Srila Gurudev arranged lembu pani, means lemon water,
for the devotees. Então, o arranjo que era feito no Shri Chaitanya Saraswati Math é que os devotos vão servir o máximo que der. Servir é a coisa mais importante. E aí, na hora do almoço, né, não tinha almoço, mas Shila Govinda Maharaj arranjava lá uma espécie de uma limonada. And we did notice it had lots of sugar in it. E o Maharaj falou que era fácil notar que tinha bastante açúcar na limonada. And so the point is, we didn't fast from water as well, because generally speaking, you lose your energy throughout the day. And we want to be active, not inactive. E também, nós não jejuamos de água, então a gente toma água durante o dia porque a gente não quer perder nossa energia, a gente não quer ficar prostrado, a gente quer manter a atitude de serviço, e para isso a gente tem que manter alguma ação, a gente tem que ter alguma energia. And we want means Srila Gurudev wants that we are active and not inactive. E quando ele fala que nós queremos estar ativos e não inativos, na verdade, Shila Gurudeva quer isso, ele não quer que a gente fique parado, ele quer que a gente ofereça serviço. So essentially the answer is yes, we take water on the fasting days, including Krishna Janmashtami. Então, em essência, a resposta é sim. Nós tomamos água nos dias de jejum, inclusive em Krishna Janmashtami. Excuse me. And evidencia. Yeah. Então, Yeah, in a practical way. licença para tomar um gole d'água que a garganta deu aquela secada e o Maharaj falou: Olha só a prova ali. But Srila Gurudev was not a fan of fasting, but he followed Ekadashi, he followed, but he followed Janmastami fast with no solids all the way through until Krishna's appearance. Então, Shila Govinda Maharaj, Shila Gurudeva, ele não era um grande fã de jejuns, mas ele, além de seguir os Ekadashis, ele também seguia esse jejum de Krishna Janmashtami sem nada sólido até o momento do aparecimento de Krishna. And in remembrance of Srila Gurudev, we should follow that too. So not to take fruits or any other things until midnight, and then we take like Ekadashi kind of foodstuffs, which are not made with grain. Simple, very simple nighttime breaking fast to keep us going for the next day, actually. E então, o ideal é a gente seguir esse exemplo dado por Shila Govinda Maharaj. Então, a gente fazer esse jejum até a meia-noite, como é o apropriado, e ao quebrar esse jejum, quebrá-lo com anukalpa, que é a comida sem grãos, que é a mesma comida de Ekadashi. Simples e oferecida, claro, para Krishna primeiro, mas sem grãos, para que a gente possa, no dia seguinte, ter energia para continuar nosso serviço. And it's only one day in the year where the fasting is until midnight. It just so happens today is that day. E é apenas um dia do ano em que tem esse jejum até a meia-noite. E acontece que hoje é esse dia. All right, so I'm going to pass, well, already the microphone is with Paramananda Prabhu, and he's going to share some more ways of seeing Krishna's appearance day, which is today. Então, o Maharaj vai passar o microfone agora para o Paramananda Prabhu e ele vai falar um pouco mais sobre outras formas da gente olhar para esse dia especial, que é o dia do aparecimento de Krishna. Hare Krishna. Yes, Michelle saying perfect. Thank you very much. Happily, we are here happily to share what we know of the guidance of Gurudev and Guru Maharaj. Então, a Michele agradeceu e o Maharaj falou que ele fica feliz, que ele está ali para compartilhar aquilo que ele recebeu de Shila Gurudeva e Shila Guru Maharaj. And here's Sripad Paramananda Prabhu to continue the same sharing, their grace. E agora a gente vai ouvir de Shripad Paramananda Prabhu um pouquinho mais. Dandavats. Dandavats. Wonderful to see everyone. I have some doubts about, since we're in Villa Govinda and anyone who's been here, there is no simple anukalpa in this place.
Então, ele começou falando que ele tem uma certa dúvida, né, em relação à Vila Govinda, conhecendo ali o pessoal, é um pouco difícil ter essa quebra de jejum simples, como o Maharaj falou. But it will be, remembering Srila Govinda Maharaj, as simple as possible by them. Mas será, assim, lembrando de Shila Govinda Maharaj, será tão simples quanto for possível para eles. And before we continue, perhaps there's a question from anyone about today or E então, tomorrow. então antes dele continuar, né, ele quer saber se alguém tem alguma pergunta, né, sobre hoje ou sobre amanhã. Se alguém tiver alguma pergunta agora, tem que levantar aquela mãozinha virtual aqui que tem duas telas, senão eu vou ficar totalmente perdido. I'm looking for a virtual hand here, Prabhu, but Brazilians are very shy. No worries if there's everybody is shy, not just Brazilian devotees. But we're saying that when we're sitting together, we're asking a lot of questions, there's lots of things to discuss. And then when the Zoom starts, everyone is silent. Ele está falando que não são só os brasileiros que são tímidos, né? Que quando eles estão sentados, eles estão conversando e tem tantas coisas para discutir e perguntar, mas assim que o Zoom começa, todo mundo fica tímido. But then I saw Maharaj's hand. Yes. So I can have a question if none of you have a question. We'd love you to ask him something. Otherwise, I can ask a question. But be gentle on me, Maharaj. Então, o Maharaj falou que se ninguém tiver uma pergunta, ele tem uma pergunta. E aí o Paramananda Prabhu falou, por favor, Maharaj, seja gentil. Does Krishna ever manifest in any avatar or form in a peaceful, happy environment, just come into a happy environment? Or does he only manifest when there's some big drama happening? Então, Maharaj perguntou: alguma vez Krishna aparece em um momento em que esteja tudo harmonioso, tudo feliz, o ambiente é super tranquilo, ou sempre que ele aparece é quando está acontecendo alguma coisa grande, algum drama, alguma coisa pesada acontecendo ali? Well, after carefully studying revealed scriptures, Então, I can depois, absolutely, with absolute certainty, conclude that Krishna never manifests Lila in a peaceful environment. depois de estudar cuidadosamente as escrituras, ele pode dizer com certeza que Krishna nunca se manifesta num ambiente totalmente pacífico. He wants intensity in his pastimes. He wants the biggest drama possible. Ele gosta de intensidade nos seus passatempos, ele gosta do maior drama possível. We've been reading today in the morning about, talking, not reading, talking about what, it's a prequel to Krishna's appearance. What conspired before he appeared. Então ele estava falando hoje de manhã, né, na aula matinal, ele estava falando sobre o que precedeu esse aparecimento de Krishna, qual que é esse prequel do aparecimento de Krishna. And now there's a build-up going on. Intensity is increasing. E então existe, né, essa intensidade aumentando, né, algo sendo construído. Devotees more desperate than ever for Krishna to appear, and the demons are in a constant anxiety and uncertainty. Então os devotos orando e pedindo cada vez mais para Krishna aparecer e os demônios cada vez mais, né, tomando conta de tudo. And Krishna says, my pastimes are absolutely inconceivable for anyone. E Krishna diz: os meus passatempos, eles são completamente inconcebíveis para qualquer pessoa. Like in Bhagavad Gita, he says, Janma karma chame divyam evam yaveti tattvataha jaktva deham punarjanma naiti mam veti sarjuna. He's saying that those who know
the mysteries of my appearances and disappearances, my coming and leaving this world, my pastime. You'll never be born in this world again. E Krishna fala no Bhagavad Gita, né, que aqueles que conhecerem os adventos do meu aparecimento, do meu desaparecimento e dos meus passatempos nesse mundo, eles nunca mais terão que nascer nesse plano. And we can say so many things, and we should say many things, and whatever we're going to say will not do any justice to Krishna, his pastimes, his glory, his qualities, and everything related to him. Então a gente pode dizer muitas coisas, a gente pode dizer qualquer coisa que a gente saiba aqui, mas nada que a gente disser fará jus aos passatempos de Krishna e a tudo que está envolvido com isso. But one thing we have to agree upon, his lila is very sweet and very accessible to us. Mas uma coisa que nós temos que dizer é que esses passatempos dele são muito doces e são muito acessíveis para nós. Because he appears looking just like us. Porque ele aparece com uma aparência parecida com a nossa. We quoted the verse this morning. Krishna Teha Kela Sarvatama Naralila Naravaputa Haraswaru Gopa Vesh Venukar Navakishora Natavar. So this is the description of Krishna. This is how he performed his pastimes, and this is how he appeared for his devotees. He is Gopavesh, dressed as a covered boy. Então, relembrando dos Vedas nessa manhã, essa forma como Krishna é descrito, como que ele aparece para os seus devotos, como que ele aparece nesse mundo. Ele aparece simples, com as vestes de um vaqueirinho. Holding his constant companion, the flute. Sempre com a sua constante companheira, a flauta. And by the way, with this flute, he does so much magic, including the creation of the material world. E, por sinal, né, com essa flauta, ele faz tantas coisas, ele consegue ali emanar tudo que vai criar o plano material. And we can even say that it's not even a main purpose, it was just a side effect of him playing the flute. E a gente pode dizer que ele tocando essa flauta e criando, né, aparecendo tudo que existe, isso nem era um objetivo, isso é como que um efeito colateral. And he's Navakishore. Navakishore means he's very youthful, very attractive. E ele também é chamado de Navakishora, ou seja, ele é muito jovem, muito atraente. Like we're familiar with the Christian concept of God, he's always very grumpy, little old, with the big beard, judging people left and right. So Então it's a little bit different here. a gente pode ter ficado acostumado com um conceito de Deus, né, como alguém rabugento, velho, sempre julgando todo mundo e mandando as pessoas para um lugar e para o outro, né, com mau humor, assim, e sempre com esse teor, né, de julgamento, assim, é muito diferente da consciência de Krishna, essa ideia. Krishna is not judging anybody. He's only concerned, when are we all going to join him in his lila? He's very concerned about that. Krishna não está julgando ninguém, ele só está preocupado com quando todos nós vamos nos juntar aos passatempos dele. É com isso que ele se preocupa. And I'm not making it up. This is Sanatana Goswami's words in in the Shastras that he revealed to us. Isso não está sendo inventado agora. Isso é uma revelação de Sanatana Goswami, está nas escrituras. And another quality from that verse is he's Natavar. He is the best of the dancers. E um outro verso, né, outra parte desses versos é que Krishna é o Natavar, ele é o melhor dos dançarinos. So don't you think when you hear that kind of description of the Supreme Personality of God, that you really want to be the follower of that conception? E como que você pode, né, ouvir essa concepção da suprema personalidade de Deus e não querer se juntar a essa concepção, não querer seguir isso? So today is that day. I'm not going to take so much of a time because we have so many devotees looking at us, but none of you said absolutely anything. And I noticed as Maharaj was moving the screen, our dear brother Prabhu Krishna Prabhu is also there.
And of course, Sri Hari Prabhu would like to hear something from you, and anyone who is inspired to say something. Perhaps Maharaj can extend the time of the Janmashtami, Krishna Janmashtami Zoom a little bit more. That's a special edition. E o Paramananda Prabhu, ele está falando, né, que ele não quer tomar demais o nosso tempo, porque tem muitos devotos. O Maharaj passou a tela ali para ele, e ele viu que tem muitos devotos aparecendo. Para Fula Krishna Prabhu tá aqui, se puder compartilhar alguma coisa muito legal. Ele falou que até pede para o Maharaj estender um pouquinho o tempo desse Zoom especial aqui, do dia especial que é hoje, de Amastami, né? Eu não sei o que está acontecendo aqui no Zoom. Quando eu coloco o speaker, está aparecendo o Ekaleshwara Prabhu. Ekaleshwara, você quer falar alguma coisa? Não. Eu ponho o speaker, está aparecendo você, que engraçado. Yes, some news, please, from Brazil, how the program is being observed. I know it's the morning, early morning still. Então, o Maharaj também quer ouvir alguma coisa do Brasil, né? Como que as coisas estão correndo por aqui. Nós estamos no período da manhã. Well, Ekaleshwar Prabhu is ready to share something. He's in Campos do Jordão, I believe. yes. Então, Ekaleshwara Prabhu, agora sobrou para você. Você vai ter que falar alguma coisa. Você está em Campos do Jordão, no Ashram. Sua vez. Dandavat, Dandavat for all, Dandavat Gurudev. Yes, I'm here in Campos do Jordão, me and Kirtida, and we getting here Wednesday. Yeah, Wednesday, so we're participating in the morning arati. And now people are cooking there all the delicious stuffs for Krishna. We are fasting since morning, and we are already planning to talk about Krishna and all the Leelas and the Nidishinha. He made a commitment to us to tell us the stories about Krishna. So here everything amazing, and the devotees are there. Now all the seva is going on, and the temple is being built, and the Tulas Maharani greenhouse, it's going very good with everything amazing. So that's the devotional news from here. Agora em português. Ah, sim. Yeah. Então, estamos aqui no Campo de Jordão, nós chegamos na quarta-feira, nós participamos do Arati da manhã, e agora o pessoal está cozinhando lá todas as coisas deliciosas para Krishna. Eu tirei esse tempinho aqui para depois passar as notícias pro pessoal que está acontecendo também aqui na reunião. E as coisas estão indo muito bem aqui, está tudo indo muito ok, o templo está sendo construído, o pessoal retomou a atividade da estufa de Tulas Maharani. E é isso, o Seva está acontecendo, estamos cozinhando, e o Nishinha se comprometeu a contar-nos à noite as histórias sobre Krishna. So, é isso. Obrigado a todos. Krishna. E Hare Krishna. Happy Janmashtami for everyone. Dandavats. And in Uberlandia, Vrindavaneshwari Devi Rasi, are you the spokeslady? Perhaps, I do not know. Maybe Sri Hari Prabhu. Yes, I can be Dandavats, Gurudev. Well, about Krishna and Janmashtami, I can't say nothing, nothing to increase with those kinds of devotees here. But because I'm in the spotlight, I can tell you about that we gathered to celebrate your Vyasa Puja here in Uberlândia in the Institute, and we did our best. But I need to mention a very special and touching moment when we gave personal testimonies about moments, situations, or simply how it was the first time we saw our Gurudev. And this was even mentioned
by the Italian devotees, that this is the real meaning of sharing our experience about the glories of our Guru, and sharing this feeling with our brothers and sisters, and feeling theirs too, their feelings too. And it becomes increasingly clear that it in the interaction between people, even better if these people were devotees, that we can experience Krishna consciousness. So that's my share for today. And now em português. Eu falei que falar sobre Krishna e sobre o dia de Krishna não tem nada para falar, ainda mais na frente desses devotos que estão aqui. Melhor a gente ouvir o que a gente está ouvindo. Mas o que eu queria compartilhar é que a gente teve um momento muito tocante, muito especial, que a gente fez uma pequena celebração, no melhor que a gente pôde, tudo que a gente lembrou que deveria ser feito para o Vyasa Puja de Gurudeva. E esse momento que foi bem emocionante foi quando a gente começou a falar sobre o que, alguma situação, algo que a gente já sentiu, como foi a primeira vez que a gente viu o nosso Gurudeva. E eu lembro de ter ouvido isso dos devotos italianos, que esse é o real sentido da gente compartilhar essas nossas experiências, é para compartilhar isso com os devotos. Não é nem para nosso Gurudeva ouvir isso, é para a gente trocar esses sentimentos, esses momentos que validam, aumentam a nossa fé. E que é isso, que ficou bem claro que a forma da gente experienciar mesmo, a gente viver a consciência de Krishna, é entre pessoas, é entre devotos. E ficou forte isso na gente nessa reunião. Então, é o que eu tinha para compartilhar hoje. Dandavats, pessoal. Anyway, Vrindavaneshwari Devinasi, I suppose, thank you for reminding me. That day seems like long ago in history. Now we are on now we are on Krishna Janmastami. Então, Maharaj agradeceu, né, com bom humor a Vrindavaneshwari por lembrá-lo desse dia que para ele já é uma memória distante e que hoje a gente está aqui em Janmastami. However, you do remind me, and I am actually heart touched by the expressions of so many of you, in fact, all of you, in the offerings that you made. And Leela Moy Prabhu brought the offerings together into a large white booklet. And for each of you, my appreciation, and I can simply say all of your expressions, that those expressions are for Srila Gurudev and Srila Guru Maharaj. Everything is their glories, in fact. E o Maharaj também, né, aproveitou para lembrar que ele ficou muito feliz, que tocou o coração dele, todas essas oferendas que todos fizeram naquele dia, e como Lila Moy Prabhu juntou tudo isso num livro, né, super bonito, e que ele repassa essas oferendas sempre para Srila Gurudeva e Srila Guru Maharaj. So I appreciate the expression of each of you and pass that expression on to Srila Gurudev, and may he be pleased and may Srila Guru Maharaj be pleased with each of you and bless you all. Então ele ficou muito feliz e ele repassa essa oferenda que foi feita para Srila Gurudeva e Srila Guru Maharaj e espera que eles abençoem todos. And today, are you having any gathering in the Vaishnava Prabhu's ashram? I forget now what you called it. Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaj Bhakti Yoga. Bhakti Yoga Institute. Yes. No, today, Maharaj, we will not be able to get together there. I think many people had different things to do, and we just are doing, each one are doing something in their own houses. And I like to share a little bit now, just also going in the line of what Vrindavaneshwari Devidasi just said, that sometimes when I'm hearing things like you are saying things and I have to translate them because I don't know, Srila Gurudeva put me in this job now. And then I hear Paramananda Prabhu and Kumkum Devidasi, they are saying things. And sometimes when I'm starting to translate that, I feel that I'm not qualified to say those things.
And sometimes I really feel that I'm not qualified to hear those things. But mercy is so wonderful. And I have to remember in this day, maybe more than any other day, maybe in Gora Purnima as well as this day. But I have to remember that when I started doing any kind of thing that I could consider like getting closer to Krishna consciousness, it was first of all thanks to Rohini Devidasi and Ananga Krishna Prabhu, who is now Srila Trivikrama Maharaj. And they were two very important people back then. And then I met Bhuvana Mohan Prabhu, Tapasi Maharaj, and then there were three very important people for me. And then I met Shripad Bhakti Sampat Narayan Maharaj, the German Narayan Maharaj, very important guy for me, like my Shiksha guru for so long, and with a wonderful sense of humor and very intelligent and bright guy who helped me a lot. And then I met lots of wonderful devotees. After these four people, the doors were open. And I remember once I was in a very big park here in Brazil. It's called Parque do Ibirapuera in São Paulo, very big park. And there was some event there, some like yoga for world peace or something like that, like yogis like to do. Uh, and I was watching those speeches there, so generic stuff and things like that, and not none of that made any sense to me anymore. But the mercy is so great and so wonderful, and Srila Gurudev and Srila Guru Maharaj and Swami Maharaj Prabhupada, they are so wonderful. And even though I don't deserve anything, I was there listening to that and thinking, man, that doesn't make sense at all. But I was beside, just like shoulder to shoulder with Srila Goswami Maharaj. And that is a remembrance in my like spiritual path that I will never forget. And I felt like, well, I'm protected here. I'm beside this wonderful, wonderful Vaishnava who I don't even know who is, but somehow I'm here. And after that, years passed by and decades passed by actually. And then I had this amazing opportunity to start being in Zoom again with Srila Goswami Maharaj and Srila Madhusudan Maharaj. And many, many times Paramananda Prabhu was there also telling stories during the parikramas. And then I got to meet him via Zoom. And Kunkun Devidasi was there sometimes too. And Shileka Devidasi was there as well. And man, my life got just like wonderful. And thanks to you guys. And of course, Srila Gurudeva, Srila Guru Maharaj, Swami Maharaj Prabhupada, and Krishna himself, who is spreading his seeds around the world through you guys. So thank you for being here with us, not only today, but all those years. And my life is very wonderful now. And now Ishwari Devidasi, my sweet 12-year-old daughter, who accepted initiation from a Vaishnava like Srila Madhusudan Maharaj, that is a blessing that I cannot thank enough. So thank you very much for everything. That's what I have to say in this very special day, and remembering that Krishna is pulling the strings and doing everything like he wants to. So something wonderful is going on. Thank you very much. Hare Krishna. Agora eu vou dar uma resumidinha em português aqui. Eu falei que, indo nessa onda, né, do que a Vrinda Vaneshwari falou, da boa associação e da importância da gente lembrar, né, dos nossos irmãos e bem-querentes e irmãs e tudo mais. Para mim, assim, tudo começou uma trilhazinha nessa consciência de Krishna, quando eu conheci a Rohini e o Ananga, que agora é o Trivikrama Maharaj, e na sequência foi apresentado para o Bhuvana, que quem não conheceu, perdeu. Sinto muito, não vai ser nessa vida. E depois, logo na sequência, eu conheci um monge alemão, Shripad Bhakti Sampat Narayan Maharaj, que foi meu Shiksha Guru principal por muito tempo, assim, a quem eu devo muito, muito, muito. E aí depois eu conheci um monte de devotos, e eu lembro muito de um dia em que eu estava no Parque do Ibirapuera, num negócio tipo Yoga pela Paz,
assistindo aqueles discursos genéricos de yogis, assim, um negócio que já não fazia o menor sentido para mim na época, né, há décadas. Mas ouvindo tudo aquilo, eu me dei conta que eu estava do lado, ombro colado no ombro com Goswami Maharaj, que é uma personalidade assim que eu não tenho nem como começar a explicar quem ele é. E na hora eu senti isso, né? Falei, poxa, eu estou ouvindo aqui esse monte de besteira, mas eu estou protegido, eu estou de um lado de um Vaishnava como ele, um associado de Swami Maharaj Prabhupada, de Srila Shridhara Maharaj, de Srila Govinda Maharaj. E o que eu fiz para merecer isso aqui? Nada. É misericórdia pura se manifestando. E décadas depois apareceu esse Zoom maravilhoso e eu consegui de alguma maneira me reconectar e assistir às aulas de Goswami Maharaj. Daí Madhusudan Maharaj começou a aparecer nessas aulas e foi incrível conhecê-lo. Paramananda Prabhu várias vezes também falava, Kunkun Devidasi, Srileka Devidasi, a Bhakti Lalita também, que eu tive possibilidade de traduzir várias aulas dela, foi incrível. E agora, né, estou aqui sentado na minha casa com a minha filha ali, de 12 anos de idade, Ishvari Devidasi, que aceitou um Guru Vaishnava fidedigno, Madhusudan Maharaj. Eu não tenho como agradecer o suficiente essas cordinhas que Krishna puxa e essas sementes que ele joga para esse mundo. Então, se a gente não acredita em milagres, depois de acontecerem coisas dessas com a nossa vida, nosso ceticismo está assim, sociopata, não faz o menor sentido. Então, os milagres estão acontecendo o tempo inteiro e Krishna está jogando essas sementes para nós e a gente tem que aprender como cultivá-las e como apreciá-las. Então, é isso que eu tinha para falar. Obrigado. Well, Sri Hari Prabhu, wonderful to hear your heartfelt expression of gratitude, and I can join actually. And speaking of Zoom, we have to give some credit to our dear Praneshwari Devidasi, who came up with the idea. And the idea was immediately embraced by Srila Madhusudan Maharaj. And really, I was quite impressed by that. And we can see that Maharaj was acting in the mood of Srila Saraswati Thakur. If there is any new technology available, the only reason why it should exist and the way it should be utilized is for serving Krishna. So immediately he started using the Zoom and we entered the age of Zooms. Então, And indeed, translation. então, o Paramananda Prabhu ele está falando que ele também se junta a esse humor, né, de agradecimento e ele se lembra que a gente também tem que lembrar dessa grande devota Praneshwari Devidasi, que foi, né, quem deu o pontapé inicial nisso tudo e propôs essa ideia. E Srila Madhusudan Maharaj aceitou imediatamente e o Paramananda Prabhu ficou muito feliz de ver que esse humor de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur foi abraçado, esse humor de que se existe uma tecnologia nova, se algo está acontecendo, é para a gente usar isso para propagar a consciência de Krishna. Então, o Zoom se tornou uma ferramenta incrível para a propagação desse movimento. So this was the birth of the famous Back to Basics program. E foi assim que nasceu o famoso Back to Bhakta Basics, esse programa, né, que já tem aí mais de 500 episódios gravados e que tem coisa ali que vai alimentar a nossa vida devocional até o fim do nosso caminho nesse mundo, né? And later other devotees followed that. Srila Goswami Maharaj started his own programs and so many other groups of the Vaishnavas. E, na sequência, vários outros devotos seguiram nessa mesma ideia. Então, Srila Goswami Maharaj começou com os programas dele também, né? E vários outros Vaishnavas fizeram isso. But what I wanted to add is that since Srila Madhusudan Maharaj was always our Zoom leader and actually the very reason why we would gather on Zoom, I was just reminding myself not to take for granted that Maharaj, regardless where he is, without fail, for quite a few years by now, years do fly by actually. It felt like we just started the Zoom. I remember it was at the Sri Govinda farm in Thailand. But now, 4 or 5 years passed since. So without the fail, regardless where he is located, sometimes waking up at 1 a.m.
preparing for the Zoom, which starts at 2 a.m. or sometimes 3 a.m. And I'm seeing here too. It's quite amazing. E uma Hare Krishna. coisa, né, para cantar as glórias aqui do nosso líder do Zoom, Srila Madhusudan Maharaj, que durante já vão aí 5 anos, né? Sem falhar, ele está sempre lá. Então, às vezes, no meio da madrugada, em qualquer outro lugar do mundo, acordando, indo dormir a 1 da manhã para acordar a 1h30 e se preparar para um Zoom que é às 2, né? Então, durante esses 5 anos, isso é uma coisa incrível de se ver. Srila Madhusudan Maharaj coordenando esses programas por esse tempo todo. To all of us. And I also wanted to mention Kumkum Didi, who is being a constant contributor and active participants, and of course, Srileka Didi, and so many other wonderful devotees. Então ele está lembrando disso, né? Que a gente tem muitas pessoas para agradecer e a gente tem que lembrar, né? Sempre delas. Ali a gente tem a Kumkum Didi, tem a Shrileka Didi, tantos devotos incríveis que sempre participam, sempre que podem participam e contribuem com coisas maravilhosas. I can just say that I'm reminded of the verse in Bhagavad Gita, as a great man will do, common men will follow in their footsteps. This is so true in our spiritual path also. So it's our great fortune because those who we wish to learn from are very generous and always showing their nature and their mode of interacting with everyone, remembering always the mood of Srimad Mahaprabhu of humility and tolerance and giving honor to others and not expecting honor to themselves. So they make it as easy as possible for us to also begin to assimilate some of these kind of qualities. Então, And hearing Translation. you've translated. Então ela está dizendo, né, que ela se lembra de um verso do Śrīmad Bhagavad Gita, quando Krishna fala, né, que aquilo que uma grande personalidade fizer, as outras pessoas vão seguir. E a gente tem que lembrar isso, que as pessoas das quais a gente está querendo aprender, nossos mestres, eles são extremamente generosos. E através da própria vida e do próprio exemplo deles, de tudo que eles fizeram, eles sempre espalharam esse humor de Shri Chaitanya Mahaprabhu, né? De tolerância, humildade, oferecer honra aos demais sem esperar o mesmo em troca. E dessa maneira eles facilitaram o máximo o nosso caminho, nosso acesso a tudo isso. We are appreciating being able to get together with this kind of technology so much. Perhaps it was born out of this great disease that was going all over the world, but it's been utilized in Krishna's service perfectly. So even that is a very good thing. And I believe that it is classified as the biggest Mridanga. Srila Saraswati Thakur liked to say that the printing press is the big Mridanga. But this must be the biggest because we're so fortunate. I recall when we used to dream of somebody could try to install email at the Mott, and this would help our lives so much to receive instruction. That's wonderful. What was it, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, who said about the printing being like the big Mridanga? Bhaktisiddhanta Saraswati. Yes. Ok. Yes. Então ela está falando. For Brihat Mridanga. Mridanga. Wonderful. Então, ela está falando, né, que a gente tem essa tecnologia incrível agora, e pode ser que essa tecnologia, como o Zoom, por exemplo, tenha nascido por conta de uma doença terrível, né, que assolou o mundo e tudo mais, mas agora essa tecnologia está sendo utilizada para propagar a consciência de Krishna. Então, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, ele falava que as gráficas, né, as impressões, os livros impressos, as revistas, eram como uma grande mridanga.
E o que a Kunkun Devidasi falou foi que então essa tecnologia é como a maior mridanga, uma mridanga maior ainda, né? Capaz de espalhar a consciência de Krishna de uma forma incrível. E ela falou que ela se lembra do tempo em que ela sonhava no dia em que talvez instalassem um e-mail no Shri Chaitanya Saraswati Mat para conseguirem passar as instruções por e-mail, que ia ser muito mais fácil do que ficar tentando achar um horário e que o telefone funcionasse, que desse a hora para todo mundo, né? E olha só onde a gente está agora. Wonderful. Well, anyone from our dear Brazilian God brothers and sisters would like to say something? Oh, I don't think Prafula Krishna Prabhu is here anymore. Yes, he disappeared. I was He trying heard, to he heard his name and... praise him. Então o Prafula ouviu o próprio nome e fugiu daqui. Cara, que eu ia escalar agora para compartilhar alguma coisa. Alguém mais quer falar alguma coisa, pessoal? Yes, me, Ananda Lila. Oh, unbelievable. English and Portuguese, please, so I can drink some water. Okay, I'll start in English. Dandavats Maharaj, Dandavats all the devotees. First of all, I'd like to say that Dandavats, Govinda Govinda. I have no words to express how grateful I am for all you've done for me while I was there, really. And I'd like to say to the Brazilian section how important it is for us to try to join you in Italia or in Thailand. And that's it. So I'll say it in Portuguese to make a big propaganda. Don't get anybody ashamed. Então, pessoal, primeiro eu agradeci, né, o que eles fizeram nesses 5 dias que eu tive lá. E assim, vocês já ouviram eu falar isso umas 10 mil vezes, mas é que é verdade. Não percam a oportunidade. A gente tem o Zoom é sensacional, a gente tem uns aos outros, mas tá lá, tá com eles, né, poder ter essa associação, é, eu não tenho palavras, assim, vocês não têm ideia do que é, tá na beira de um rio conversando com a Cuncundide. Como é que a gente vai fazer isso via Zoom? Não dá. Você está jantando lá e o Paramananda Prabhu está na tua frente, contando histórias absurdas. E, de repente, o Maharaj te convida para um darshan, para ter uma conversa olho no olho. Como é que a gente faz isso via Zoom? Então, assim, vocês sabem como é que eu sou, eu estou sempre, né, tentando harmonizar e equilibrar a vida familiar e tal, mas eu sei que não é fácil, tenho certeza que o Lakshman Prabhu não ficou muito feliz de eu ter largado tudo aqui e ido, mas é uma briga, no caso nem teve briga, né? Mas se tivesse uma briga, seria uma briga que valeria a pena comprar. Passagem para a Itália não é tão cara assim, chegando lá a gente não tem despesa nenhuma, a gente contribui com o que a gente puder e a gente tem que ir. Se organizem. Temos 12 meses para irmos, mas de verdade a gente tem que ir. É isso. Thank you again and again and again, and I hope to be there next year. With Lakshman Prabhu and all of the other devotees of Brazil. You can charter an aeroplane. Hare Krishna. Então, o Maharaj falou que ele espera também que a Ananda Lila apareça de novo no ano que vem, com o Lakshman Prabhu e todos os devotos do Brasil. Que a gente alugue um avião e vá todo mundo para lá. And I just also am happy that I was reminded by Sri Hari Prabhu, he was mentioning about Bhuvan Mohan Prabhu. Actually, it was our Nadia Sundari here who first mentioned him today. But we spent a little time glorifying him and describing his nature the other day when it was his disappearance day. And really, it just feels so purifying to glorify those who really are full of glories, like Bhuvana Mohan Prabhu, Sri Bhaktivilas Tapasvi Maharaj. E o Maharaj também, né, se lembrou agora que alguns dias atrás, né, quando a gente lembrou do desaparecimento
do nosso querido Bhuvanamohan Prabhu, ou Srila Bhaktivilas Tapasya Maharaj. Foi muito incrível poder fazer isso, né? E lembrar da natureza dele. E é sempre bom a gente lembrar desses Vaishnavas que merecem ser lembrados como ele. And I have this book, some in Portuguese as a PDF, so I'll pass this over to Nadia Sundari. So her good Portuguese becomes even better quickly. E ele tem esse livro, Som, em português, em PDF, e ele vai passar adiante para Nadia Sundari Devidasi, para que o bom português dela fique ainda melhor. And she's here, she's hiding behind the table at the back here, I believe. Hare Krishna. Escondida atrás da mesa. Anyhow, this is part of the 1 month long festival of Sri Hari Smaran, remembering God, remembering the Lord, as held in Sri Chaitanya Saraswat Mat. So we're so happy to be able to share this with all of you here. Então, essa é uma parte, né, desse festival, desse mês especial, Shri Hari Smaranam, um mês de lembrança de Deus, da suprema personalidade de Deus, como era feito no Shri Chaitanya Saraswat Mat. And now we are actually going to watch a movie. But what is the movie? It is the Creazione Evoluzione, un altro punto di vista. Então, a gente agora vai assistir um filme, mas que filme que a gente vai ver? A gente vai ver um filme chamado Criação e Evolução, um outro ponto de vista. And I don't know if this copy the link address. I'll put the link in the chat box so all of you can also watch it, but you'll need to copy it out of the chat box, of course. Então, o Maharaj ele vai colocar esse link aqui para todo mundo poder assistir. É claro que a gente tem que copiar o link, né? Porque depois que encerrar a reunião, esse link aqui se perde. Então, é importante todo mundo fazer uma cópia do link aí, igual estou fazendo agora aqui. Esse é um filme bem interessante que os devotos fizeram. It does appear to have English subtitles, French subtitles, Russian subtitles, Spanish subtitles also. So somebody could make some Portuguese subtitles and we can ask them to add this in too. This was created, Creazione was created here by Munindra Mohan and Krishna Kanta Devidasi. And really it's short and a very clear video about the Vedic view of creation. Então, esse vídeo ele está no YouTube e ele tem legendas em russo, espanhol, francês e mais alguma língua, em inglês, porque ele é narrado em italiano. E seria muito legal se alguém tivesse a capacidade de fazer as legendas em português também para inserir ali. E esse é um vídeo que foi criado, né? E o Maharaj fez até a piada com essa palavra criado, porque ele foi criado pelo Munindra Mohan Prabhu e pela Krishna Kanta Devidasi para explicar a criação e evolução de acordo com o ponto de vista védico. Então é muito legal que todo mundo assista. É um vídeo bem curtinho e muito bom. It's only 14 minutes long, and I'm sure you'll be happy to see it, whatever language, or you don't understand any language, because it's come from the devotee's creation. Ele é um vídeo que só tem 14 minutos e o Maharaj acha que todo mundo vai ficar muito feliz de assistir, em qualquer língua, mesmo que você não entenda, porque tá tudo ali, veio do coração dos devotos, então vai ser muito bonito você assistir. And who is the original creator? Sri Krishna, reality the beautiful. Hare Krishna. Hare Krishna. E quem é o criador original? Shri Krishna, a realidade, o belo. Hare Krishna. All right, so dear devotees, I think each of you and each of us, we're going to continue with our day and continue with our evening and our night. And all of you try to do something a little extra in remembrance of Krishna today. It is his appearance day, Janmastami. And if he did not appear, where would we be? We wouldn't have any understanding of Krishna, Krishna Leela, etc.
Então, o Maharaj agradece. Agora nós vamos continuar com o nosso dia, eles também vão continuar com o deles. E, de qualquer forma, hoje é um dia para lembrar e também para fazer algo especial para dedicar ao Senhor Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, e a esse dia especial do aparecimento dele. Se ele não tivesse aparecido, o que seria de nós? A gente não teria acesso a nada disso, aos seus passatempos, a essas histórias incríveis e a essa conexão. So, A thank very essential link in the descent of grace from the upper world. Krishna showing his Leela, Mahaprabhu coming to distribute his Leela, and the Guru section, Guru Varga coming to connect us in service to this Leela for the benefit of all. Então, um ponto muito essencial, né, nessa ligação que vem lá de cima até aqui embaixo. Krishna aparecendo, manifestando seus passatempos, Shri Chaitanya Mahaprabhu distribuindo esses passatempos e a sucessão discipular, os gurus, o Guru Varga, né, nossos gurus trazendo isso e digerindo isso e trazendo até uma forma que a gente consiga ter acesso e distribuindo mais ainda essa consciência de Krishna. All right, so Jai Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj, our sweet Srila Gurudev Ki Jai. Jai Srila Bhakti Rakok Sridhar Dev Goswami Maharaj, our sweet Srila Guru Maharaj Ki Jai. Jai Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, our sweet Srila Prabhupada Ki Jai. And Jai Bhagavan. And I'm sure we know very sweet inside because Srila Guru Maharaj revealed that. Bhagavan Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Ki Jai. Shri Rupanuga Guru Vaga Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Shri Harinama Sankirtan Ki Jai. All the assembled devotees Ki Jai. And Jai, all the present day Shri Chaitanya Saraswati Acharya Brinda Ki Jai. Jai Shripat Paramananda Prabhu Ki Jai, Shri Kumkum Devi Dasi Ki Jai, all the devotees, new, old, very new, and very old. Well, no, I won't say myself, but very new and older Ki Jai. Nitai Gaura Premanandi, Hari Hari Bo, Shri Hari Prabhu Ki Jai, and all of you there. Jai. Wonderful. Wonderful to be with you. So from all of us to all of you, all best wishes on this special day of Krishna's appearance and all the beautiful devotees making the day more and more beautiful. Nitai Gaura Premanandi, Hari Bo. And I'll leave you all together. You can stay together all the way through till midnight if you like. We are going to continue. Govinda, Govinda, Govinda. Dandvat Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Govinda, Govinda. We speak again soon. We'll meet again soon. Gaura Premanandi. Hari Hari Bol. Bom, pessoal, então, como sempre, né, o Maharaj encerrou a reunião cantando as glórias dos nossos grandes mestres, agradecendo também a participação dos devotos. E eu vou parar a gravação aqui, esse dia especial. Hare Krishna.